Veja no ICL Notícias, segunda edição. Chilindró italiano. Moraes pede prisão preventiva de Zambelli e inclusão do nome dela na lista da Interpol. Melhor já ir monitorando. Lindbergh Farias pede que STF instale tornozeleira eletrônica em Bolsonaro. Papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Voz potente contra abusos de Israel. Em viagem à França, presidente Lula recebe lenço palestino de apoiadores. O governo brasileiro condena nos mais fortes termos o anúncio pelo governo de Israel. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos nossos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, na Pop TV no Rio Grande do Sul. Boa tarde para você que nos ouve pela web rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará. Aposto, já temos com a gente aqui Heloísa Vilela. Boa tarde para você, minha querida. Boa tarde, Chico, que também sempre aposta. Opa, pelo amor de Deus, e monitorado, viu? E monitorado. Primeiro eu dou boa tarde para um, depois para outro, entendeu? Eu dou uma variada. E ninguém por favor. Assim. Primeiro Elô, sempre. E hoje a gente já começa falando com a Elô, lógico, sobre o pedido do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, a determinação hoje, né, da prisão preventiva, da deputada Carla Zambelli. Até me empolguei falando, né, porque ontem a gente ficou falando bastante sobre isso e hoje veio a determinação do Supremo Tribunal Federal por um pedido da PGR. E o Moraes também, aqui para trazer alguns detalhes para vocês, também pediu a inclusão dela lá na lista de difusão vermelha da Interpol. Ontem a Elô Vilela falou para a gente a respeito disso, explicou, e essa lista, só para reforçar o que a Elô já explicou para a gente ontem, é um pedido das autoridades policiais do mundo todo, né, para então ter essa rede para localizar e prender provisoriamente uma pessoa quando ela aguarda a extradição para o país onde ela cometeu o crime, no caso da Zambelli, aqui para o Brasil. Então, ontem a deputada Carla Zambelli, ela anunciou publicamente, foi para as redes sociais, para a imprensa também, para dizer que ela estava indo para a Itália, gente, onde ela disse que ela estaria intocável, né, porque ela tem cidadania italiana e ela quer ficar por lá, então, mas ainda não chegou na Itália, pelo menos não temos informação disso por enquanto, né, Lu? Pois é, Gabi, o que acontece com ela agora é o seguinte, né, ela anunciou para o mundo inteiro que ela fugiu da justiça. Ela deixou documentado que ela está tentando impedir a justiça brasileira de fazer cumprir um julgamento que já foi concluído, né? Uhum. E aí, com isso, ela complicou a situação dela demais. Se ela tivesse feito que nem o Eduardo, que foi para lá, disse que vai ficar um tempo e que tem coisas para resolver e assuntos para tratar, mas não, ela deixou patente que ela fugiu da justiça brasileira. Então isso já dá para a justiça brasileira tudo que ela precisa para mandar prendê-la. Então o problema é que hoje você tem a Interpol, né, como você acabou de falar, uma rede no mundo inteiro, mas para prender alguém você precisa da boa vontade dos agentes do local. Então, para prender a Carla Zambelli, mesmo que ela esteja na lista vermelha da Interpol, vai ser precisa a atuação de agentes dos Estados Unidos. Agora, a Zambelli não tem uma situação como a do Eduardo Bolsonaro. Ela não é filha de um ex-presidente, com ligações próximas a pessoas que já foram assessores diretos do atual presidente dos Estados Unidos, né? O Eduardo Bolsonaro não foi julgado e condenado por nenhum crime. Ela é uma, agora, criminosa condenada. Então, eu acho difícil ela ser presa nos Estados Unidos. Poderia até acontecer.
Agora, se ela sair dos Estados Unidos para ir para a Itália, como ela está dizendo que quer fazer, aí ela pode ser presa no aeroporto, na hora que saltar lá, aí vai ser bem mais fácil ela acabar sendo presa do que ficando quietinha lá nos Estados Unidos. Então, vamos ver como é que fica. Agora, você sabe, né? Trump não está deixando todo mundo ficar lá assim indefinidamente. Imigrante não está ficando lá de bobeira. Você tem interesse então, se ela não tiver... Exatamente. Então, vamos ver como é que vai ficar. Mas ela deu todos os motivos legais, jurídicos, e é o que os advogados estão falando aí para todo mundo, que a decisão do Moraes é impecável. Não tem nenhum erro na decisão dele. Ele está coberto de razão jurídica para mandar prender a Carla Zambelli. Posso aproveitar e ler um trechinho dessa decisão, Elô? Porque é muito interessante aqui. O Moraes, ele pinta esse quadro, né, sobre a atuação da Zambelli, e eu acho que é bastante preciso. Então eu faço questão de trazer aqui esse trecho do relator Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: lamentavelmente, o intuito criminoso de Carla Zambelli permanece ativo e reiterado, insistindo a condenada, ele faz aí... Condenada. Né, a condenada, ele faz um parênteses, mesmo que de modo atabalhoado e confuso, na divulgação de notícias fraudulentas, no ataque à lisura das eleições e nas agressões ao Poder Judiciário. Nossa, caprichou na redação o Xandão, né? Ele... Que poderia ser uma coisa mais técnica, mas ali, ele elaborou aí. Mas ao produzir todo esse circo, a Zambelli se enrolou, né? Porque ela podia aplicar a história do tratamento de saúde, experimentar de longe qual seria a reação no Brasil, alegar que não havia recurso, né, Chico? que não havia nenhum mandado assim mais imediato, dava um migué lá, dava uma enganada e depois podia fugir na boa para a Itália. Mas ela complicou a chegada na Itália, porque ela não tem a proteção do Eduardo Bolsonaro. Se brincar, o próprio Eduardo Bolsonaro pode dedurar a situação dela lá, pegar algum deputado norte-americano e dar ali uma envenenada na situação da Carla Zambelli. Eu não duvido disso, porque favorece o próprio pai. É bom mais um trancafiado lá, famoso. E acho que não foi, parece que foi a revelia do Bialski mesmo, o advogado dela, né? Além dele ter deixado o processo, também não me parece que um advogado ia aconselhar ela a contar que vai para a Itália. Tá divulgando todo o plano, né? E agora se sabe até a casa que ela tá lá nos Estados Unidos, porque pela geolocalização já pegaram, a partir da live que ela faz também para... Eu nunca vi fugitivo ficar fazendo live e anunciando onde tá. Isso já é um negócio maluco, né? Na rua ainda. Eu lembro que acompanhei os grandes foragidos do Brasil, PC Faria, a Georgina Alves da Previdência Social. Era também da Previdência, como o caso agora. E ninguém, o contrário, você toma chá de sumiço e você não anuncia para ninguém. Agora, estamos no tempo que o fugitivo faz live para dizer que fugiu. É, no mínimo, um baita abuso, né? É um abuso contra a justiça, contra todo mundo. Você desculpa, eu tenho que dizer, no mínimo, uma burrice inconteste, né? Pelo amor de Deus. Foi mais ou menos isso que o Alexandre de Moraes quis dizer quando ele falou de forma atabalhoada e confusa. Ele não quis botar numa burrice, uma ignorância a respeito da legislação, né? Porque nesse sentido da ignorância, desconhecer ou desprezar a legislação que garante às autoridades o direito de mandar prender quem está tentando impedir a aplicação da lei. É isso, né? Então, ela realmente se complicou muito. Eu tenho até o nome do condomínio onde ela está, Chico, porque ela fez questão de fazer em frente ao condomínio. Tem uma pessoa que pegou lá as imagens de Fort Lauderdale e identificou direitinho o condomínio, mandou para mim, olha, é esse condomínio aqui. Sabe, realmente inacreditável, né? Agora, eu acho que assim, ou é muita ignorância a respeito da lei, ou é, por incrível que pareça até agora, a certeza da impunidade, apesar dos golpistas todos estarem no banco dos réus, militares, generais, almirante no banco dos réus, e ela ainda está achando que não vai acontecer nada com ela, que é uma pulga nesse esquema todo, comparado com o almirante, comparado com o próprio Bolsonaro.
né? Então, ela foi lá e contratou o hacker para tentar desacreditar as urnas, mas perto do escopo geral dessa trama golpista, ela é um parafusinho. E ela tá achando que não vai acontecer nada com ela? Assim, eu acho incrível. Não, abusou da sorte. Eu acho que vale a pena também, a gente trouxe um trechinho aqui da decisão do Alexandre de Moraes, além do pedido de prisão preventiva, ele também determinou diversas ações ali, né? Bloqueio, por exemplo, dos passaportes agora, né? Mas, enfim, a gente discutiu bastante isso ontem aqui também. Também bloqueio das contas bancárias, do salário e verbas de gabinete pagos pela Câmara dos Deputados para Carla Zambelli, né? No exercício da função dela, que agora ela não está exercendo, portanto. E também as redes sociais da Carla Zambelli, pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, devem ser suspensas sob pena de multa diária de R$100 mil. Isso é uma questão ali também que me levanta uma pulga atrás da orelha, né, Lu? Porque essa questão da rede social, com a Zambelli fora do Brasil, também se questiona, tá, vai ficar desativada só no Brasil, é porque ela está nos Estados Unidos, então... Ela falou que deixou em nome da mãe, né? Uhum. Que transferiu ali o legado de seguidores e o legado de pessoas que mandam Pix, mesmo para uma condenada, né? Transferiu e a mãe acho que pensa em ser candidata no futuro, por aí vai. Isso. Mas ele mandou derrubar todas essas contas. Aliás, o despacho do ministro tem lá a lista de todas as mídias sociais dela e que todas têm que ser canceladas, e ele deu prazo. E o bloqueio dos bens também, 24 horas, para as instituições financeiras todas informarem que realmente o bloqueio está feito. Então, o que ele está fazendo com isso, né? Ele está cercando ela de meios financeiros para sobreviver nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Ela não vai poder ter o acesso ao dinheiro dela e ela não vai poder pedir Pix para os seguidores, porque, né, não vai ter a rede social e não vai ter conta para colocar esse dinheiro, porque, né, não vai cancelar tudo. Então é isso, é para fazer com que ela se sinta sem saída e tenha que voltar para o Brasil para que a lei possa ser cumprida. É isso, né, gente? Ela é uma fugitiva da justiça. As autoridades têm que usar todas as armas que têm à mão para forçá-la a voltar e, se possível, prendê-la e mandar de volta. Agora, ela achar que na Itália ela está segura, gente, eu tenho vontade de rir. Quem disse que o governo italiano vai segurar ela lá e não vai extraditá-la? Quem disse? Sabe? Ela pode ser presa pela Interpol lá e eles mandaram ela de volta e acabou. Então, eu acho que ela não sai dos Estados Unidos mais. Ela vai tentar se segurar lá, porque se ela tentar sair, a Interpol vai pegar ela na mesma hora. Aliás, eu quero trazer também o pronunciamento dela a respeito dessa decisão do STF, mas também, só para fechar essa coisa das redes sociais, tem também o pedido de multa diária por cada uma das postagens que reiterem ali na avaliação do Supremo as condutas criminosas, ou seja, se ela ficar atacando, por exemplo, a democracia brasileira, como fez em já diversos posts, né, que ela tem publicado nas redes sociais. Então tem ainda essa linha fina também, já que a gente falou aqui de multa diária, da suspensão das redes dela. Tem o dos posts também, que agrava. E fez também nessa nota que você vai ler, mais um ataque às instituições, né? Exato. Ela se pronunciou sobre isso e falou que a decisão é inconstitucional, já que um deputado federal só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável, o que, segundo ela, não aconteceu. Só que ela não diz, né, que essa prisão preventiva está acontecendo e foi decretada pelo STF porque ela fugiu do Brasil. Sim, né? é a ação dela, que ela gerou. Ela estaria certa se não tivesse fugido. Ela foi condenada pela primeira turma do STF e aí ela fugiu. Foi isso que aconteceu, né? Ela produziu tudo isso. Produz, inclusive, essa aventura de caça para ela mesma em qualquer lugar. Tudo produzido por ela. A situação estava dentro de uma certa normalidade. Ela ia tentar diminuir um pouquinho a pena com os embargos que teria, né? Diminuir aqui meio ano, 5 meses e tal, era a única chance que ela tinha. Ela foi devido processo legal. Né? Exatamente, por isso que ela não estava com mandado de prisão. Aí ela estraga tudo. Né? Réu primário, bom comportamento, lê um monte de livro, faz um curso online e acabar saindo as questões médicas. relativamente rápido.
Ainda por cima. Tem a questão de saúde. Ela, assim, tem um pacote de coisas ali que podiam diminuir essa pena. Não, ela prefere essa aventura e uma aventura... Não só sai do país, como sai por via terrestre, né, para a Argentina, para ir e depois pegar o avião com destino aos Estados Unidos. Ela cria um filme aí, ela se mete dentro de um filme que agora, para sair dele, está difícil. Não é? Porque nem no pacote daqueles perseguidos pela ditadura do Xandão, ela pode se incluir, porque o bolsonarismo não deixa. Então, nesse privilégio de ser perseguida pela ditadura do Xandão, ela tem, porque o Eduardo Bolsonaro não vai deixar ela ter esse benefício lá nos Estados Unidos. Ou seja, está numa roubada total. Até para arrecadar Pix está difícil para ela, né? Porque uma parte dos bolsonaristas que estão com a família Bolsonaro também... Talvez não dê mais, né? E ela está acompanhada do coronel Aguinaldo, que é um coronel da reserva, seu marido, né? E que era secretário de Segurança Pública de Caucaia, no Ceará. Mas também abandonou o cargo para ir nessa aventura. Ele também tentou se candidatar, ficou em último lugar, né, Chico? E é aquele bolsonarista mais do que o próprio Bolsonaro. Aliás, eu queria também pontuar aqui que o deputado federal Lindbergh Farias, ele também protocolou lá na Câmara dos Deputados um requerimento pedindo a cassação dela, da Carla Zambelli, por conta desse pedido de prisão preventiva que veio aí do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Então também tem mais esse agravante dentro do Congresso Nacional, rolando em paralelo também. Acho que vale a pena colocar aqui, né, Lu? Eu conversei com ele hoje, consegui falar um pouquinho com ele, está lá em Paris acompanhando a comitiva do presidente Lula e disse que ele fez esse pedido porque isso pode ser resolvido pela mesa da Câmara, não precisa nem ir à votação no plenário, mas o presidente da Câmara tem essa prerrogativa, ele pode colocar em votação, mas pode permitir também que a mesa da Câmara resolva tudo e ele não tem esse ônus. Mas com vão ser necessários 257 votos para salvar a Carla Zambelli, né? E muita gente dentro da Câmara acha que ela não terá o apoio para preservar o mandato, porque a gente não está falando de uma deputada que teve um comportamento condenável ou não condenável, a gente está falando de uma pessoa que já foi condenada, criminosa, que fugiu e que já foi condenada pelo STF. Então, muita gente acha que ela não escaparia numa votação no plenário, mas tudo é um desgaste político também para a extrema-direita, né? Então, se você joga para o plenário, você de fato nunca pode garantir qual é o resultado, né? Exato. Até, Elô, não sei se vocês querem comentar algo mais do caso da Zambelli, mas tem a ver com esse caso também, um precedente que a gente conversou aqui do SL Notícias muito sobre, né? Que acendeu um alerta ali nas autoridades em relação ao Bolsonaro, né? Então, o Lindbergh Farias também acendeu esse alerta no deputado, né, o líder do PT na Câmara dos Deputados, porque ele pediu para o Supremo Tribunal Federal que o Bolsonaro use tornozeleira eletrônica por ter esse risco à ordem institucional, segundo a avaliação dele. A gente já conversou sobre isso aqui também. Então, enquanto durar o processo, o julgamento da trama golpista lá no STF, e o Bolsonaro é réu nesse caso, né, junto com outras pessoas, 34 pessoas, então é nesse caso que a gente está falando a respeito disso. Aliás, o Bolsonaro, semana que vem, vai estar frente a frente ali com o ministro Alexandre de Moraes, sempre bom a gente lembrar disso. Só que aí, Elô e Chico, algo que a gente chamou a atenção aqui é justamente o caso do Eduardo e o caso da própria Zambelli também. O Lindbergh Farias pega esses dois exemplos e cita justamente para corroborar nessa ação que ele está levantando ali no Supremo, né? Quer dizer, eles já deixaram o país, planejam ali conspirar contra as autoridades brasileiras no exterior. O Eduardo Bolsonaro fala abertamente, né, sobre sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem até aqui, pode colocar na tela, né, um trechinho dessa ação, mas basicamente para aqui ressaltar o pedido que ele está fazendo, né? E o Bolsonaro ele já tem o passaporte apreendido, só que o Lindbergh diz, olha,
É muito bom a gente ter cautela. Olha só os dois casos aí, a Carla Zambelli e o Eduardo, né? Vamos prestar atenção porque a gente precisa de medidas mais eficazes para evitar a fuga do Jair Bolsonaro também. Mas o Bolsonaro é meio medroso, sabe? Ele não tem a coragem, uma coragem meio translocada da Zambelli para fugir mesmo. Eu acho que ele é mais covarde, assim, ele não enfrentaria a aventura, ele tentaria escapar via alguma embaixada, como tentou uma vez, da Hungria, né? que corria o risco de ser preso, ele foi dormir na embaixada. Ele vai tentar alguma coisa com a embaixada da Argentina, com a embaixada da Hungria, com a própria embaixada da Itália, tentar um asilo político, algo assim, porque também tem medo da prisão. Mas eu não acredito, ele não tem coragem física para uma fuga, sabe? Não me passa pela cabeça. Eu acho que tem um agravante aí, Chico, no caso do Bolsonaro, que é o seguinte, ele tem problemas sérios de saúde, recorrentes, que não vão se resolver, que vão se agravando. Então, se ele sair, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, como ele vai se tratar lá em dólar? Numa medicina caríssima, como a gente sabe. Haja Pix de gado, né? Acho que não segura a onda. Mesmo ele tendo recebido aqueles 17 milhões, eu acho que é difícil. Isso vai no minuto. Se ele entrar num hospital para fazer um tratamento, fazer uma operação como essa que ele fez aqui, 15 dias de internação, imagina, ele vai à falência, não tem como. Agora, e por isso mesmo, eu acho que ele precisa ficar no Brasil. E essa condição de saúde dele também pode ajudá-lo a se livrar de um tempo de prisão mais rigoroso. Ele deve estar contando com isso também. Então, para ele, eu acho que não é negócio, não faz muito sentido também, fora tudo isso que você falou, né, de não ser exatamente uma pessoa tão corajosa assim, mas eu acho que a condição de saúde dele também não ajuda ele a ser aventureiro, não. Boa. Belo diagnóstico. Eu acho também, viu? Acho que isso vai ser levado em consideração nessa equação, com certeza. Elô, Chico, eu queria também trazer aqui mais uma fala do presidente Lula. Ontem a Elô ressaltou isso aqui também. Hoje o presidente Lula ele chegou ali em Paris reforçando mais uma vez o protagonismo do Brasil nas cobranças a Israel pelo genocídio em Gaza, né? Contra os palestinos. Então, mais um dia, Elô, que a gente traz o protagonismo do governo brasileiro e mais especificamente do presidente Lula a respeito disso, né? Que tem levantado essa bandeira já há bastante tempo, mas ele foi recebido ali por militantes, né, do núcleo local do PT e ele foi presenteado também com aquele tradicional lenço palestino, né, Elô? A gente tem as imagens aqui e a gente vai colocar aqui na tela para você poder comentar também, mas tem sido uma fala quase que diária do presidente Lula, né, nos pronunciamentos dele. E hoje, Gabi, eu acho que é muito... Olha só, eu, sinceramente, fico feliz de ver essa cena, porque, como eu falei aqui ontem, as palavras e os gestos do presidente Lula têm eco lá fora. Elas têm peso, e ele veio andando em direção aos manifestantes que estavam aguardando na entrada do hotel dele lá em Paris, e tinha uma pessoa com o lenço balançando assim, ele foi em direção à pessoa, a pessoa colocou no ombro dele e ele não tirou, não foi algo assim que ele foi pego de surpresa, porque ele viu o que estava acontecendo, permitiu que fosse feito o gesto e colocou a foto nas mídias sociais dele. Então ele não só recebeu, como ele queria que todo mundo visse o gesto. Eu acho que isso aí é mais significativo ainda. E fez isso na véspera de se encontrar com o presidente Macron em Paris. Na casa do Macron, ele fez esse gesto. E ele disse ontem, aqui em Brasília, na coletiva que deu antes de viajar, que ele conversaria com Macron sobre a Ucrânia e sobre a Palestina, né, sobre Gaza, e ele repetiu que não pode aguentar, não pode ficar calado diante do que está acontecendo na faixa de Gaza, como presidente, mas também como homem, como ser humano, como quem diz, nenhum ser humano pode se calar diante do que a gente está vendo, e nesse ponto eu tenho que realmente concordar 100% com o presidente Lula. Espero que o gesto dele
seja um bom pontapé inicial para a conversa com o Macron. Elô, aliás, a nossa equipe separou aqui, o presidente Lula postou nas redes sociais dele, e ali ele está ressaltando, né, tô aqui a convite do presidente Emmanuel Macron e tal, e ele escolheu colocar essas imagens nas redes sociais, essa que você está vendo aqui na sua tela agora, tá no Instagram, na rede social do presidente Lula, justamente essa que você descreveu, né? Ele colocando o lenço nos ombros ali do presidente Lula. Foi essa imagem que ele escolheu para divulgar a chegada dele ali em Paris. Acho muito simbólico, muito importante, Elô. Porque uma coisa é o presente de surpresa que ninguém estava esperando. Outra coisa é a decisão política de mostrar para o mundo que ele aceitou o presente e estava vestindo o presente. Então são duas coisas diferentes e eu acho que é muito importante e significativo. Muito. Elô, você viu o tanto de sombrinha do frevo lá também? É verdade, eu acho que desde a vitória do filme Agente Secreto no Festival de Cannes, a turma ficou já de plantão lá para esperar o Lula. Aliás, viva o frevo, né? Sempre pois é. Fazer esse parênteses aqui. Elô, sempre bom ter você aqui com a gente, querida. Valeu. Tchau, pessoal. Bom programa. Obrigado. Chega Rodrigo Viana aqui com a gente. Aliás, ele que gentíssimo. captou ali a imagem na rede social do presidente Lula e trouxe pra gente. Emocionante essa imagem, né? E eu sabia que o Chico ia gostar das sombrinhas, né, do frevo ali do lado. Foi o que eu vi. Aliás, na hora que eu vi, eu falei, o que é isso mesmo? Daí eu me lembrei que tinha sido em Cannes, né? Tinha tido um grupo que tinha recebido lá o Kleber Mendonça Filho, né, diretor do filme Vencedor. E ficou para receber o Lula. Eu acho que já ficou para receber o Lula. É o que a Elô falou, né? Uma coisa assim, às vezes você recebe um presente, um livro, alguma coisa ali do público e tá bom, recebeu, passa para o seu assessor. Mas nesse caso o Lula não só vestiu, como autorizou e pediu que se postasse nas redes dele, né? Então tem um peso, é um peso político, né? Sim. Claro, porque ali na descrição ele está dizendo, tô aqui em Paris, no encontro, a convite com o Emmanuel Macron, mas ele está escolhendo postar essa imagem, né, com o lenço nos ombros dele. Aliás, nesse final de semana, nessa convenção nacional do PSB, ele já tinha, mais uma vez, denunciado o genocídio, né, deixando muito claro o uso da palavra que ele está fazendo ali. Ontem, na conversa com os jornalistas em Brasília, também, ele deu uma resposta bastante dura, firme, né, dizendo que não dá para ser chamado de guerra, porque é um exército matando mulheres e crianças. Estou lendo aqui exatamente o que disse o presidente Lula a respeito disso, e disse que não vai ter paz enquanto não houver o Estado palestino. Eu vou aproveitar e chamar a Cristina Serra, que já está posta aqui, para comentar com a gente essa imagem do presidente Lula e também os posicionamentos dele, que têm sido quase diários a respeito do genocídio em Gaza. Cris, boa tarde para você. Gabi, Rodrigo e Chico, essa imagem tem uma força muito grande. É importante que um presidente como o presidente Lula, que de fato, como a Elô mencionou agora há pouco, é um líder mundial, que tem, é um líder político que tem reverberação mundial, né? Tanto é que basta ver a agenda internacional do Lula. Então, nesse momento, colocar o lenço, exibir nas redes sociais, sim, é um ato político, tem uma mensagem muito clara, que eu só espero que aumente cada vez mais e que outras lideranças políticas também de alcance mundial façam isso, porque de fato é intolerável, inadmissível, inaceitável essa guerra contra mulheres e crianças que Israel está movendo na Palestina, que Israel não reconhece, né? É faixa de Gaza. Eu prefiro tratar como Palestina, aquilo é um território palestino invadido, ocupado ilegalmente, e as pessoas têm que se manifestar, sobretudo líderes que de fato têm importância, que reverberam e que têm capacidade de atuação nos organismos multilaterais. A gente sabe que hoje em dia, diante do jogo político internacional, esses organismos não têm a força que já tiveram, né? Mas é importante continuar insistindo para levar essa questão para esses organismos, que eu particularmente vejo que o que deveria ser feito com relação a Israel é algo semelhante ao que foi feito anos atrás com relação ao regime do apartheid na África do Sul. Sanções, muito mais do que palavras, né? E mesmo gestos, como esse gesto importante que o presidente Lula está fazendo,
mas sanções, algo prático, né, que faça com que Israel entenda, perceba o repúdio internacional a essa guerra que move contra um povo completamente indefeso. Aliás, antes da gente falar a respeito disso, tem a última fala do presidente Lula em Brasília, que é bastante firme, então vou trazer essa fala e a gente volta a conversar sobre o assunto. Vamos lá. É exatamente por conta de que o povo judeu sofreu na sua história que o governo de Israel deveria ter bom senso e humanismo no trato com o povo palestino. Eles se comportam como se o povo palestino fosse cidadão de segunda classe. E nós temos dito há muito tempo, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino aqui na América do Sul, e eu volto a reafirmar, só haverá paz quando a gente tiver consciência de que o palestino tem direito ao seu Estado, à terra demarcada, aquele acordo de 1967, que o governo de Israel não quer deixar ser cumprido e todo dia manda a gente atacar o território palestino, inclusive tentando atacar a Cisjordânia para agredir produtores rurais palestinos. É isso. Ou seja, em vez de dizer que é antissemitismo, precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo e saber o seguinte: o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. É a morte de mulheres e crianças que não estão participando de guerra. É a decisão de um governo que nem o povo judeu quer. Fortíssimo. O que me chama a atenção, ontem até eu falei sobre isso, Cris, Chico, Gabi. Sabe a manchete de ontem da Folha de São Paulo? Era dando voz para a CONIB, Confederação Israelita Brasileira, atacar o Lula. Em vez da manchete ser a fala do Lula, olha qual que era a manchete da Folha. Lula, mais uma vez, ataca judeus, diz CONIB. E a gente assiste a fala, onde é que o Lula atacou os judeus? Ao contrário, ele faz questão de informar que parte do povo judeu não quer isso aí. Exatamente. Então, é muito grave. E a imprensa brasileira não é que está aliada aos judeus, está aliada ao Estado de Israel. Não está aliada com a comunidade judaica brasileira, está aliada com o Estado de Israel. Era a mesma coisa que, já que a Cris lembrou o Estado do Apartheid na África do Sul, imagina, Gabi, que alguém criticasse o Apartheid e aí os afrikaners, que eram o povo branco, minoritário, mas chefiando o poder naquela época lá na África do Sul, cada vez que houvesse uma crítica ao Apartheid, dissesse: isso é racismo contra os afrikaners. Sim. Não faria o menor sentido. Como não faz o menor sentido cada vez que você diz Israel está matando as crianças, você está denunciando, e mais do que matar as crianças, tem postos de controle, tem tudo que configura um regime de apartheid, que é a separação, como se houvesse cidadão de primeira e segunda classe, como bem falou o Lula agora há pouco. Então, parabéns ao Lula porque nesse caso, nesse ponto, ele enfrenta com coragem, e não é fácil, porque aqui dentro do Brasil, né, as forças aí que apoiam Israel, a imprensa, e que muitas vezes não tem nada a ver com comunidade judaica, não é por origem, é por parcerias que a gente não sabe bem se são comerciais, se são de onde que vem isso. Mas a imprensa bate toda vez que o Lula assume esse papel de voz de consciência e cumpre um papel, porque tem pouca gente falando isso com todas as letras e ainda botando o lenço dos palestinos, Gabi. Aliás, muitos judeus não se sentem representados pela CONIB. Claro que não. Eu vi outro dia o filho do Vladimir Herzog, o Ivo Herzog, falando exatamente isso. Filho de um jornalista que foi morto na ditadura e cujo avô passou por campo de concentração, dizendo: eu me sinto envergonhado, não sei se foi essa palavra que ele usou, mas mais ou menos o termo era esse, né? De ver o que Israel está fazendo. É o mesmo que diz o pessoal da Casa do Povo, do Bom Retiro, os Judeus pela Democracia. Sim. E outros e tantos grupos judaicos contra essa carnificina do Netanyahu. É isso aí. Cris, eu queria aproveitar e trazer mais informações aqui a respeito disso, porque a gente está falando a respeito de um genocídio que está, assim, a cada dia mais torna uns contornos, assim, mais absurdos, né? Se é que se pode falar sobre isso. Mas a gente conversou essa semana com o Jamil Chad, por exemplo, sobre a distribuição, e eu vou dizer isso com muitas aspas, tá? Porque é uma gota no oceano, como já disse a ONU a respeito disso, mas a ajuda humanitária em Gaza, né? Que resultou já em caos, em mortes.
Depois disso, a distribuição desses alimentos foi totalmente suspensa no território palestino. Quer dizer, uma distribuição que já era pífia, né? Então, quem tem feito essa distribuição é uma fundação humanitária, que é a Fundação Humanitária para Gaza, bastante controversa, né? Porque é um grupo privado apoiado pelos Estados Unidos e Israel. E aí essa organização, para trazer alguns detalhes aqui, anunciou ontem um novo diretor, que é o Johnny Moore. Ele é evangélico pró-Israel, conselheiro do presidente Donald Trump. Veja só, então esse diretor anterior ele renunciou, alegando que não pode exercer suas funções com independência, e aí assumiu esse novo diretor, com essas características todas aí, Cris. Gabi, essa distribuição de ajuda humanitária, de comida, por uma empresa privada, que não tem experiência nesse assunto, quando a ONU, que tem larguíssima experiência nesse tipo de atividade, em zonas de guerra, né? Essa é uma das áreas em que a ONU, de fato, tem grande experiência, sabe como fazer, sem colocar a vida das pessoas em risco. Porque, além de tudo que a gente já viu até agora, de genocídio, de ataque a hospitais, de ataque a abrigos de refugiados, né? Enfim, as pessoas estão morrendo em qualquer lugar por ataque das armas, pelos bombardeios. Agora as pessoas estão morrendo no momento em que elas vão buscar comida, nesse cenário de caos e de desespero. Nos últimos dias, quando começou essa distribuição, eu boto aspas aí, de comida, porque é tão caótico que nem dá para chamar de distribuição de comida, as pessoas morreram assassinadas a tiros, disparados por soldados israelenses que se sentiram ameaçados por essas pessoas. Quem eram essas pessoas? Palestinos desesperados de fome, famélicos, que foram nos pontos de distribuição buscar comida para as suas famílias e que, diante do caos, é aquela correria, aquela confusão. E aí, para resolver a situação do ponto de vista, né, dos soldados israelenses, atiraram nas pessoas. E as pessoas morreram enquanto buscavam desesperadamente por comida. Outro absurdo. Pelo menos o que está noticiado nos jornais, é por onde a gente se baseia, porque Israel não permite a entrada de jornalistas no cenário de guerra, né? Só tem jornalista lá, jornalistas palestinos que vivem ali dentro, que estão sendo assassinados, né? É um massacre, é o maior massacre de jornalistas da história moderna. É um aspecto da questão, mas não há jornalistas de fora documentando, então a gente se baseia pelo que está sendo publicado. Bom, esse centro, essa organização tem 3 pontos de distribuição. Ora, 3 pontos de distribuição de comida para 2 milhões de pessoas famintas, submetidas a um cerco de quase 3 meses, em que não pôde entrar ajuda humanitária. As pessoas esperam o que vai acontecer com apenas 3 pontos de distribuição para 2 milhões de pessoas. E agora, qual foi a medida anunciada recentemente? Que os palestinos não podem se aproximar das zonas de distribuição, das instalações dessa entidade privada, porque são consideradas zonas de combate. Então, as pessoas não podem se aproximar, sob pena de serem executadas, enfim. Então, olha a loucura do que a gente está falando, entende? Então, agora as pessoas estão sendo assassinadas nesta guerra, né, sem nome, tamanho é o horror que a gente assiste, quando elas vão buscar comida. De fato, como eu disse, não há outra coisa a fazer a não ser líderes importantes de todos os países, né, cuja voz é ouvida, sabe? Não há outra coisa a fazer senão um duro protesto contra isso, sabe, para que Israel consiga, de alguma maneira, entender a repulsa que está causando. Eu queria acrescentar, além dos líderes políticos, outras pessoas que têm representatividade estão fazendo isso também, inclusive com grande risco à sua própria vida. A ativista Greta Thunberg, que é uma jovem, uma menina, deve ter 20 anos, ela está num barco indo, neste momento, no Mediterrâneo, indo com destino a Gaza
para tentar furar o bloqueio marítimo a Gaza. Tem um brasileiro também, né? Inclusive, o Thiago Ávila. Provavelmente, mas é importante o gesto, mostrar a repulsa e o repúdio ao que Israel vem fazendo. Thiago Ávila, você dizia, Sim, né, Gabi? sim. Nós já entrevistamos aqui algumas vezes, né? O brasileiro também está nesse... Tem um nome, né? Esse comboio... É que não é comboio porque é marítimo, mas tem um nome, essa frota, essa espécie de frota. Inclusive, eles têm relatado que têm sido seguidos por drones, vez por outra aparecem os espiões, coisas do gênero. É a flotilha. É a flotilha da vida, uma coisa assim, flotilha da vida, que tem a presença de um brasileiro. Eu recebi aqui, só para a gente complementar aquela informação do Lula recebendo o lenço ali em Paris, a jornalista Fernanda Otero, que nos acompanha aqui, escreve dizendo: Rodrigo, esse pessoal que estava lá na porta do hotel do Lula é o pessoal de Paris, a brasileira Maria Luísa de Souza, é uma pernambucana que entregou o lenço palestino, né? Ela mora em Paris, é brasileira, na verdade quem deu o lenço é a Márcia Camargos. A Márcia Camargos e a Maria Luísa Lapa de Souza são as duas brasileiras que estavam ali. A Maria Luísa é coordenadora ali do núcleo de petistas ali em Paris. Foi isso. Assim, não sei se vocês queriam fazer mais algum comentário sobre Gaza, né? Mas que tem ainda uma morte, né? Uma perda que a gente teve, que a Cris vai comentar aqui com a gente, que é a da arqueóloga Aniede Guidon, que você comentou no Urgente também, né, Rodrigo? Ela que morreu com 92 anos, morreu hoje. E ela virou de cabeça para baixo, basicamente, as pesquisas sobre ocupação humana nas Américas. Então, tem um legado muito importante, muito além dessa mudança de paradigma das teorias arqueológicas, e ela deixa no Brasil o Parque Nacional Serra da Capivara. Sensacional. Maravilhoso. Que Recomendo uma visita, para quem não conhece ainda. Desde 91 está na lista, né, de Patrimônio da Humanidade da Unesco. A Fundação Museu do Homem Americano também, que é uma entidade responsável pelo estudo do acervo natural e cultural do parque. E a Cris Serra entrevistou a Aniede em 2020, né, Cris? Bastante recente também. Então, você pode contar mais sobre a história dela para a gente também, como é que foi essa entrevista, essa conversa que você teve com ela. Gabi, a Aniede Guidon realmente foi uma mulher extraordinária, uma mulher, porque além, essa é a entrevista que eu fiz para o Projeto Colabora com a Aniede Guidon, quando eu visitei o Parque Nacional da Serra da Capivara, ela morava ali perto do parque, e eu bati na porta dela e pedi uma entrevista, e ela muito gentilmente concordou e me deu essa entrevista. Mas, assim, além dela ser uma cientista extraordinária, porque, como você disse, de fato, ela revolucionou, né, as teorias sobre a ocupação humana no continente americano, né? Até então, o que se dizia é que o homem chegou aqui nas Américas pelo Estreito de Bering, né? Lá a ligação da Sibéria com o Alasca, alguns milhares de anos atrás, 17 mil anos, e aí veio descendo e se espalhou pelo continente americano. Ela prova que a ocupação no continente americano é muito mais antiga, é muito mais do que 100 mil anos, né? Você já consegue mostrar que havia ocupação humana aqui nas Américas, e que não foi apenas um caminho, né, de ocupação, não foi só pelo Estreito de Bering, mas também pelo mar, pelo oceano, inclusive com essa migração, digamos assim, da África para o continente americano. É extraordinário o trabalho dela, que na época arqueólogos norte-americanos contestaram muito. Ela fala isso na entrevista. Os europeus não, eles se surpreenderam, mas reverenciaram o trabalho dela. Os americanos, em princípio, contestaram, mas acabaram se rendendo ao trabalho dela, até porque hoje os achados, as descobertas dela são amplamente reconhecidas pelo mundo da arqueologia. Esse é um aspecto. Mas o que eu realmente gostaria de mencionar sobre a Aniede é o caráter humanista dela. Quando ela chegou na Serra da Capivara, entre outras coisas, ao estabelecer o parque, ela começou a contratar mão de obra local e a remunerar dignamente esses trabalhadores locais. Ela foi ameaçada. Por quê? Porque ela quebrou o sistema de servidão humana que existia ali no sertão do Piauí. As pessoas trabalhavam por um prato de comida para os coronéis da região.
e ela quebrou isso. Por conta disso, ela recebeu uma ameaça de morte. Agora, a pessoa, ela diz que é um político. Quando eu entrevistei 5 anos atrás, ela disse que foi um político que a ameaçou. Aí eu perguntei, a senhora pode dizer o nome? Esse político ainda está vivo? Ela disse, ele está, prefiro não falar o nome dele. Mas, enfim, ela soube, então, na época, a pessoa que foi contratada, foi procurada, não contratada, foi procurada para matá-la, falou para ela, disse, professora, me procuraram para encomendar o seu assassinato. Bom, ela soube, então, quem era o mandante, foi e confrontou, né, dizendo que se ele fizesse isso, ela teria meios de revidar, digamos assim, e que ele não sairia impune, né, desse crime, se fosse cometido. Enfim, ela, além de tudo, era uma mulher, como eu disse, humanista, corajosíssima, né? Porque continuou, apesar das ameaças, no parque, fazendo o seu trabalho, que é essa obra que fica não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. E, por último, mais um detalhe que mostra quem era Niede Guidon. Ela dava preferência à contratação de mulheres chefes de família. Eu vi isso no parque, nas guaritas de acesso ao parque, eram mulheres fazendo o controle de entrada e de saída no Parque Nacional da Serra da Capivara. Isso mostra a grandiosidade dessa mulher fabulosa que foi Niede Guidon. Nossa, maravilhoso. Olha, é muito legal, acho que o Chico deve conhecer, a Gabi, o Demore. Eu recomendo também, Chico, eu estive lá uns 6 anos atrás, na região de São Raimundo Nonato, no Parque Nacional. É um lugar espetacular para você viajar, para levar filho, enfim, para levar a família toda, para conhecer bem o Brasil. Até no ICL Urgente eu dei uma informação, me atrapalhei aqui com os dados. Eu falei, não, a teoria dela ajudou a provar que o homem começou na América do Sul. Não, a teoria dela mostra que o homem nas Américas teria primeiro passado pela América do Sul e depois a América do Norte. Por isso que tem essa disputa, né, que a Cris estava explicando, né, com os arqueólogos da América do Norte, né? Então é isso. Mas além da teoria, ela ter conseguido estabelecer o parque, né? Ela conseguiu estabelecer um parque e virou um parque nacional, não é uma reserva particular, é aberto para todo mundo, tem uma estrutura muito legal. Olha, é um lugar espetacular. Então, uma pessoa que se vai aos 92 anos, mas deixa um legado sensacional para o Brasil e para o mundo, né, Gabi? E esse trabalho dela, né, gerou um orgulho lá no Piauí, no Nordeste inteiro, mas no Piauí, o povo piauiense passou a defender que o primeiro homem da América era piauiense. É isso. Então, tá feito. Vou verdade discordar, que o Piauí não. ainda não existia, mas vai. No território que seria o Piauí. Então, lá começa a história das Américas. É isso aí. Chupa Nova York. Maravilhoso. Você sabe, Cris, que a Heloísa Vilela estava aqui com a gente até agora, mas ela continua aqui assistindo o programa nos bastidores, né? E ela comentou aqui, viva a Cris, que história sensacional mesmo, né? Que incrível, obrigada por ter compartilhado com a gente a história de mais essa mulher maravilhosa que deixa um legado para nossa história e para todo mundo, né? Não só para nós brasileiros e não só para nós mulheres brasileiras. Obrigada, Cris, por hoje, é sempre um prazer. Diga, querida. Mais um detalhe sobre essa mulher extraordinária. Quando houve o golpe de 64, ela era professora na USP. E ela foi avisada por uma tia que tinha um amigo general. Esse general ligou para a tia dela e avisou, fala para a Niede ir embora do Brasil, porque ela vai ser presa. Essa tia foi na casa da Niede, não sossegou enquanto não botou ela num avião, e assim é que ela foi para a França, e lá ela estudou arqueologia, com especialização em arte rupestre, e aí quando ela voltou depois para o Brasil e iniciou esse trabalho lá no Piauí. Mais um dado da vida dessa mulher extraordinária. Que história. Obrigada demais por compartilhar com a gente. Um beijo, Cris. Um beijo grande. Tchau, pessoal. Até mais. Aliás, Rodrigo Viana deu spoiler, né? Que ele falou, é Chico, Gabi, Demore. O Demore não tinha sido apresentado ainda. Demore ainda acabou não o mistério, rapaz. Amador demais, né? E eu fiquei só assim, será que alguém vai catar essa mensagem? Eu sou novo nesse negócio de televisão. Nunca sabia. Esse negócio de televisão, né? Eu tava... Agora sim, né? Boa noite pro Demore. Oficialmente, né? Pra valer. Indiretamente já tinha sido falado aqui na mesa com a gente. É que a gente se vê ali fora, conversa e parecia que tá todo mundo junto já, né? É isso.
Agora, a Demander está aqui por um motivo também mais que especial, né? Porque hoje é dia de comemoração para nós aqui no CL. Então... daqui a pouco a gente vai fazer a live do milhão. A live do milhão? Muito bom. Você viu 1 milhão hoje do rolê CL? De milhão, até eu vou ver se a gente passa isso depois no programa, tá maravilhoso. Tá sensacional. A fantasia caindo, aí o tiozinho pede pro tiozinho, manda um abraço pro ICL, o que ele fala? Pro Glicério. É maravilhoso. Aí o tiozinho fala, manda um abraço pro ICL, e o tiozinho fala, abraço, Glicério. Sério. Que tem aqui em São Paulo, né? Maravilhoso. O que ele estava fazendo a gravação, inclusive ali na Liberdade, que é bastante perto do Glicério. Foi por isso, tá? Foi por isso. Mas a gente começa depois do N2 agora, vamos ter vários convidados aí, vários youtubers que a galera conhece, que dá pra gente gostam. dar um gostinho, né? Tipo, tem um spoilerzinho aí? Tem um spoilerzinho. Então vai. Tem o Henrique Vieira. Tem o Cacai. Tá com a gente aqui no N2 semanalmente. Tem Manuela Dávila, que também veio recentemente no N2, mas tá luxuoso. Castro Rocha, professor Castro Rocha, André Gonçalves também vai estar com a gente, Ricardo Melo. Caramba, gente, Thiago Santinelli e Laura Sabino. Parceiros do ICL, todos. Parceiros. Amigos. Tem muita gente aqui que vai estar. O pessoal fica aí, vai ser no mesmo link, né? O pessoal fica aí, a gente vai só dar um tapa rápido no estúdio aqui e vamos estar ao vivo. O Edu vem pra cá também. É logo na sequência, né? É logo na sequência, vai ser legal. A gente vai falar do momento atual do Brasil, vai ser legal porque tem várias vozes que não são as vozes que a gente também tá todos os dias entre nós aqui, né? Tem a Andréia, tem o Ricardo, tem a Manuela, tem galera de fora que às vezes você fica um mês e meio, 2 sem falar com as pessoas e a pessoa já reconfigurou algumas coisas, tá acontecendo uma coisa diferente, tem uma visão um pouco, né? Ilumina de novo um pouco as questões, então vai ser bacana da gente bater esse papo aqui, a gente vai ficar aí umas 2 horas no ar, vai ser bem legal. E o Edu Moreira tinha falado que ia fazer anúncios, ia trazer novidades aí, que a gente nunca fica sabendo. Novidades, tem sempre novidades. Ele não conta, ele é bom de guardar segredo. Teremos, ele é bom. Bom, não é à toa que conseguiu avançar com essa estrutura toda aqui. Bom, então para acompanhar, só continuar com a gente aqui no link, ou então também, para quem já tem a notificação, vai receber o alerta aí de quando estiver começando. Né? Estaremos aqui daqui a pouco. Daqui a pouquinho, 7 horas da noite. Então, não vou dar mais spoiler, né? Vou deixar para vocês. Não, deixa rolar. Mas estamos ansiosos. Aliás, falando em ansiedade, vamos falar sobre a possível prisão. Aliás, é questão de tempo, né? Para Carla Zambelli ser presa segundo a determinação do Alexandre de Moraes, né? Não sei. Tem essa história aí rolando, a gente já falou aqui que o Xandão ele oficializou esse pedido depois, aliás, que a PGR entrou com esse pedido, né, de prisão preventiva. Ela está nos Estados Unidos, em Miami, a gente está vendo aqui a manchete no nosso site da Carla Zambelli, né? E o plano da Zambelli, pelo que ela anunciou para todo mundo saber, né, na imprensa e tudo, era ir para a Itália depois. Ela está nos Estados Unidos agora, mas esse é um plano que pode não dar muito certo, né? Porque tem várias questões aí que estão implicadas, mas dentre elas o governo italiano pode barrar a Zambelli, tem a questão da Interpol também, que está em curso ainda, né? Não é automático quando o governo brasileiro faz o pedido. Aliás, no momento, acho que o STF que pediu, mas a gente não tem a confirmação de que a Polícia Federal agora há pouco a Polícia Federal enviou o pedido para a Interpol. Isso já temos essa informação também. O Alexandre de Moraes pediu e a Polícia Federal é quem faz esse encaminhamento, encaminhou para que seja incluído, mas isso tem um trâmite, né? É na Europa, né, que fica o escritório da Interpol. Fica em Lyon, na França. Tem um comitê que analisa isso. Às vezes pode demorar 48 horas, se são crimes comuns, que são os crimes, muita gente que entra na lista da Interpol é por ter sequestrado criança, aqueles casos de família que o pai ou a mãe, às vezes, pega o filho e leva embora do Brasil, né, sem o cônjuge autorizar e tal, o tráfico de drogas, mas tem casos que demoram mais, casos que tem que passar pelo comitê e 2 situações que eu acho que vão pegar a Zambelli. Parlamentares em exercício do mandato, a Interpol toma um tempo maior de avaliação, e também os crimes que podem ser considerados perseguição política, religiosa ou militar. Então ela pode... se fará essa avaliação, não estou dizendo que é perseguição, né? Mas essa avaliação vai ser feita pela Interpol. Agora tem umas novidades, Gabi, que a gente apurou agora aqui, antes de sair. Tem muita gente dizendo que a Zambelli está nos Estados Unidos e parece que pode avaliar ficar nos Estados Unidos.
Tá dando meio que o drible da vaca nessa história aí, para dizer que vai para a Itália porque tem cidadania. E aí o Graciliano Rocha, que é um repórter muito experiente lá do UOL, trabalhou na Folha há muitos anos, né? Muito bom. Muito bom, foi diretor de jornalismo investigativo do BuzzFeed aqui no Brasil também, trabalhou na Bloomberg. Do próprio núcleo investigativo do UOL também. Núcleo investigativo do UOL, foi correspondente na Europa durante muitos anos, em Paris, conhece muito esses trâmites internacionais. Ele acabou de publicar um artigo que faz muito sentido, Rodrigo, que é o seguinte... Eu até busquei hoje de manhã, aqui pedir ajuda para o nosso amigo ChatGPT, que essas coisas ajudam muito, né? Depois a gente vai lá checar se é verdade ou não. O que acontece? Se for para a Itália, Chico, o Brasil tem um acordo de cooperação com a Itália amplo, né? De amplo espectro, digamos assim. Então, eu fui tirar a dúvida, Rodrigo, se o crime pelo qual ela foi condenada no Brasil tem um correspondente na Itália. E tem, né? Então, quais são os correspondentes na Itália? Artigo 615... Acesso abusivo a um dispositivo informático ou telemático, então é o crime pelo qual ela foi condenada, né? Aqui no Brasil. Crime, entrar ou permanecer ilegalmente em sistemas de terceiro especialmente protegidos, quando ela invadiu o CNJ junto com o hacker. Primeira coisa. Pena de 1 a 5 anos e aumenta se o sistema for público, militar ou conter dados pessoais sensíveis. Que é o caso. Que contém. Então já estamos de 1 a 5. O artigo 635 bis, que é o outro. Danneggiamento de informazioni, né? Danificação de informações, dados ou programas informáticos. Então, é um segundo crime. Crime, danificar, destruir, modificar ou inutilizar dados ou sistema. Ela modificou, porque ela expediu aquele falso documento de prisão do Alexandre de Moraes. Prisão de 1 a 4 anos, podendo aumentar até 6 anos, se afetar serviços públicos. Então, tem 2 crimes e ela pega 2 agravantes na Itália. Isso é um problema para ela. O Graciliano Rocha trouxe a informação agora que o acordo de cooperação do Brasil com os Estados Unidos prevê só 32 crimes. E nem posse ilegal de arma e nem invasão hacker estão no acordo que foi feito ainda nos anos 60. Então há a possibilidade de ela tentar ficar nos Estados Unidos, que a coisa pode ficar um pouco melhor para ela num primeiro momento. Sim. Essa é a informação de última hora que a gente pegou agora, um pouquinho antes de entrar no ar. Importantíssimo isso. Quer dizer, na Itália, você fala aí das penas, chegaria muito perto da pena que ela recebeu aqui, 10 anos, né, que ela recebeu aqui. Aqui são 2 crimes, né? Um de 1 a 5, outro de 1 a 6. E lá também, de 1 a 4. 1 a 4 e 1 a 6. Podendo aumentar. Isso. Então, chegaria próximo, se não for 10 anos, é 8, é 9. Então, se ela for para a Itália, pode ter que cumprir a pena lá com essa correspondência criminal. Mas no caso dos Estados Unidos, não, né? Então... Não, porque o crime não é correspondente. É um pouco o mesmo caso do Alan dos Santos. O crime lá de sedição não é o mesmo dos artigos 359, 359L e M no Brasil. Você vê que o crime na Itália, eles são muito correspondentes e até as penas são muito próximas, né? Então, poderia ter o mesmo crime lá com uma gravidade de 6 meses sem detenção. Aí a Itália fala, não, mas aqui é um crime é igual você dirigir sem carteira de motorista. Então, tudo bem, a gente não vai extraditar porque no Brasil ela pode pegar a cadeia. Mas na Itália, prevê prisão. O que pode ser favorável a ela na Itália é que a Itália dificilmente extradita. Tanto é que a gente lembra de cabeça os 2 casos. Pisolato, o governo, né? Né? O governo agora é de extrema-direita, tem que ter autorização do Ministério do Interior lá, então é uma decisão política também. Pisolato foi extraditado no passado e o Cacciola com uma diferença. O Cacciola ficou 13 anos livre na Itália. Foi para Mônaco, e foi fazer uma jogadinha em Mônaco. E aí os caras pegaram em Mônaco e o príncipe autorizou a extradição por Mônaco. Então, a Zambelli também tem ventos a favor na Itália. Não é tão simples você conseguir a extradição dela. Eu diria que a gente não vai ver a Zambelli no Brasil tão cedo. Não? Qualquer lugar, eu acho muito difícil. Se ela ficar nos Estados Unidos, tem todo o clima político também mais favorável a ela nos Estados Unidos, Chico? O que eu só levo em conta é essa inimizade com o bolsonarismo. Ela não vai participar da mesma turma lá que visita o Congresso e diz que é vítima da ditadura do Brasil. Fez até aceno pro Eduardo, né, Chico? Porque já tem gente que ocupou esse espaço, que é o Eduardo, o Paulo Figueiredo. Então, ela não tem essa turma, a não ser que ela descobriu uma nova turma que está também com esse discurso. Ou o povo lá use ela como uma refugiada, para querer usar a Zambelli para isso, né? Exato. Mas realmente, o bolsonarismo, assim, tanto é que se você for ver nos momentos que a gente mostrou de manhã no N1, os momentos mais tensos da Zambelli no ano passado e esse ano na Câmara, quando ela teve a denúncia e depois quando ela estava próxima de ser condenada, os papagaios de pirata que ficam atrás é só Série C, né? Só Série C. Gustavo Gayer, Belinski, Vai Pichando. Exatamente. Tudo gente que não conta nada o poeirão, a várzea total. O poeirão, é isso aí. Tem aquele deputado italiano, né? Aquele parlamentar italiano que protocolou um ofício pedindo os esclarecimentos sobre as medidas que vão ser tomadas para
extradição, né, da Carla Zambelli, que é o Angelo Bonelli. O Angelo Bonelli, Ele isso. é da coalizão Aliança Verdes e Esquerda do Parlamento Italiano. Aí ele fez um post nas redes sociais pedindo essa resposta clara do governo e ele sinalizou também o perigo da Itália se tornar um paraíso para gente condenada. A gente até tem o trecho dessa fala, quer dizer, ele está levantando um alerta. Como é que a deputada brasileira diz que vai para a Itália e ainda diz, lá eu estou intocável. Então ele falou, gente, olha o perigo que essa declaração tem. Vamos assistir esse trecho, vamos lá. Não se pode usar a cidadania italiana para escapar de uma condenação. A Itália, portanto, corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada. Aguardamos uma resposta clara do governo italiano em caso que pretenda extraditar Carla Zambelli para o Brasil. Pô, fala bem português, ele fala melhor do que muitos argentinos que vêm morar no Brasil e não conseguem falar. Mas fala bem, assim, Fala bem. Deu para entender. Claro, tinha escrito, né, a mensagem, mas é um deputado de esquerda, né? É da Aliança Verde. Isso. Ele vai provocar o parlamento, já provocou, né, para tomar alguma atitude, vai provocar o Ministério dele Interno lá, que é uma espécie de... Na Europa tem, né, o Ministério do Interior, acho que nos Estados Unidos tem também um equivalente. No Brasil seria Casa Civil, talvez? No Brasil tinha Ministério do Interior no passado, né? Mas acho que era outro Mas era com outra foco, função, né? Era com função função dessas verbas regionais. Isso, é. Não é o Ministério da Justiça. Aqui quem cumpre esse papel é o Ministério da Justiça, Não, né? o Ministério do Interno é uma espécie de casa civil com plenos poderes, assim, um pouco mais alargado, porque o Ministério da Justiça é separado. Eu falei com o Bonelli agora, última visualização dele, 18h27. Mandei uma mensagem para ele, pedi uma entrevista. Amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, a gente vai conversar com ele, vou fazer umas perguntas e depois no Urgente, no N2, para quem acompanha os programas, já vão estar com o vídeo da entrevista do Bonelli. Muito bom. Então depois a gente se organiza para ver o que a gente está com mais dúvida, quais são os próximos passos, né? A nossa audiência também, se quiser colocar dúvidas aí, a gente pode perguntar para ele, está marcado amanhã de manhã já. Muito bom, é bom que ele pode esclarecer questões ali no Tratado Brasil. Isso. Também com a Itália, né? Isso. Tem várias questões ali que podem ser colocadas e ele também levantando esse questionamento que acho que é o principal, né? Se uma parlamentar fala isso assim, abertamente para a imprensa, outras pessoas também podem, enfim, abre um precedente que é bastante perigoso, né? Exatamente. É isso. Posso trazer uma outra história aqui pra gente discutir? Embora. Pode. Ainda tem questões da Carla Zambelli aí para serem... Não, a única questão é assim, que a gente fez aqui a nossa chamada para o Israel Urgente, attenzione, golpista. Agora, se ela não for para a Itália, estraga tudo, estraga a nossa... A gente tem que explicar um Estraga a chamada. Acho que todo mundo sabe, o attenzione pickpocket. Tá, né? Como é que é golpista em italiano? Até procurei aqui, é uma palavra... Truffatore. Batedor de carteira. Mas golpista... Truffatore. Hã? Truffatore. Então, attenzione, truffatore. Truffatore na área. Bonelli. Bonelli, truffatore. Avisa a turma aí. Boa. A gente tem uma outra história para trazer aqui, que é bem importante pra gente, viu, gente? Na verdade, é um marco para a nossa história, se a gente for pensar bem, né? Porque tem um suboficial da Reserva da Marinha, o Marco Antônio Braga Caldas, aqui, que é o primeiro militar das Forças Armadas a ser expulso pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Então, olha só, ele foi condenado a 14 anos de prisão, ele foi julgado por um conselho de disciplina criado pela Marinha para decidir sobre o futuro da carreira militar dele. Então, a gente pode ter outros casos aí, né, Demore, depois desse. Será que o Garnier, esse condenado, vai ser expulso também? É a dúvida, Pois né? é. O sub é fácil. O sub já dançou. Quero ver se vai subir essa história Alta aí. patente, queremos. O Supra, o sub é fácil, eu quero saber o Supra, né? Mas é importante, tem um sinal aí, né? A Marinha e a Aeronáutica são instituições muito... como direi, não são tão... Tanto é que a Aeronáutica resistiu muito em 64, né? Parte dos oficiais que foram assassinados no comecinho do golpe eram oficiais da Aeronáutica, no sul do país, né? Ela não tem esse... Até por ser uma instituição mais nova, né? Não tem tanto esse intento golpista, assim. A primeira instituição brasileira militar era o que os portugueses chamavam de Armada, né? Que era a Marinha. E o Exército ganha muita força depois da Guerra do Paraguai. Então, eu acho que a Aeronáutica e a Marinha ainda tem alguma, né, não tomaram conta, assim, o golpe da República foi uma coisa do Exército. O Exército esteve muito mais envolvido, né, Chico? Sim, o tempo inteiro. Do A que a marca do Marinha Exército é mais forte, né?
Exato. O Garnier, é bom a gente ter essa lembrança, né? Porque o Garnier foi aquele que colocou as tropas à disposição, que o Aldo Rebelo disse, imagina, foi uma figura de linguagem. Uma questão de interpretação da língua portuguesa. Força de expressão ou a expressão da força, eu diria. Isso, era uma expressão da força. Exatamente. Se eu digo que estou frito, não quer dizer que estou numa frigideira. Literalmente, né? Aí reclamaram do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes foi meio duro. Eu falei, experimenta um cara respondendo a tráfico de droga, um moleque preto de 20 anos chegar na frente do juiz e falar, doutor, se eu falo que o chumbo, vou meter o chumbo, não quer dizer que eu vou pegar o chumbo e vou meter o chumbo. Ah, tá bom. Sai preso na hora, né? Se eu falo que eu vou descer o cacete, não é que eu vou pegar o cacete e descer ele, doutor. Fala isso no juiz pra ver o que acontece. Imagina a sociedade, as pessoas assistindo isso. Eu assisto um negócio desse e eu penso, gente, a pessoa tá tirando uma com a minha cara, né? Imagina o Alexandre de Moraes, o ministro, o juiz, assistindo isso, né? Tá tirando pra palhaço, pelo amor de Deus. O senhor tava na reunião? Não tava. Então o senhor não tem como saber o que eu achei. Não tava na cena do crime? Não opina nada. Você não tem o que falar. Não importa. Responda a pergunta. Pode o almirante botar as tropas na rua, sim ou não? Ah, isso eu não posso responder. Então tá, obrigado. Próxima pergunta. Não, e ele falou assim, o senhor pode ser preso. Aí não era força de expressão, né? Essa não era. É isso. Mas a gente teve essa primeira decisão aí. Vamos ver, né? Se vai abrir um precedente. Quem sabe da gente... Daqui a pouco a gente assistir alta patente. Aliás, eu estou curioso, porque a gente viu os vídeos, né? Que no caso das testemunhas, os depoimentos foram gravados e liberados ontem e hoje. No caso dos réus, vai ser tudo transmitido, mudou. Então a gente vai ver o Bolsonaro semana que vem, segunda ou terça, porque segunda começa com o Mauro Cid, acho que o Garnier é o segundo, o Anderson Torres e o Garnier. Talvez não dê tempo do Bolsonaro na segunda, talvez fique ou no fim da tarde de segunda ou na terça. E como será que o Bolsonaro vai se comportar? Reserva ao direito constitucional de ficar em silêncio. Você acha que ele vai fazer isso? O Chico está apostando nisso. É um bolão que a gente pode fazer assim. Bolsonaro eu acho que ele não enfrenta, não encara essa carga dramática que é um interrogatório com o Xandão. Sabe? Porque o Lula encarou o Moro, você lembra? O Lula falou com o Moro, se colocou, disse ao senhor, tem aquela famosa frase que ele disse, o senhor tome cuidado, que depois na hora que passar a sua fase vão vir para cima do senhor, né? Então o Lula em vários momentos se coloca assim. Ao mesmo tempo, essa opção, né, do silêncio, ela é muito ruim para o exército dele, para a militância. Porque vai passar o cara que não encarou, né? O cara que não encarou o Xandão, o cara que não disse nada. Ele pode usar uma tática intermediária, né, Chico? Fazer uma declaração inicial e depois para as perguntas falar sobre isso eu não falo, sobre isso eu não falo, sobre isso eu não falo. Aí ele fala sozinho. Pode ser uma estratégia. Pode ser uma estratégia. Você não tinha pensado nisso? Agora que o Chico falou, eu falei com o Bernardo Cotrim das nossas redes sociais ontem, eu falei, olha, pega os principais trechos, né, do Batista Júnior, do Freire Gomes e tal, e vamos observar as reações do Bolsonaro. Se tiver algumas reações, a gente faz um vídeo para a internet. Muito bom, para ver. Mas ele não teve reação nenhuma. Ele ficou impassível, isso me chamou a atenção. Isso, ele estava meio anestesiado o tempo todo, né? De vez em quando olhava para o lado, falava com alguém, mas em nenhum momento ele se indignou ou falou, ou quando alguém falou alguma coisa, ele falou... Nada, ele ficou lá, então de repente realmente ele tá ali assim, né, segurando para não falar bobagem, né? Ele tava ensaiando ali, aprendendo como é que o Xandão pergunta e tal, tava dando uma estudada, né? E ele mudava só o fundo da tela. Isso. Ora era a Golden Gate e ora era um mapa feio do Brasil, um mapa todo verde, meio... Coisa bem de milico mesmo, né? Uma coisa bem de milicão mesmo. Fica a dúvida se as pessoas realmente estavam vendo ele ali, né? A Lô, por exemplo, não estava vendo. Quem estava acompanhando no STF estava vendo só o depoente, o Gonê e o Xandão. Aí depois que liberaram os vídeos, aquela tela de zoom, né, que as pessoas conhecem, né? Que tá todo mundo, a galera toda. Né? Reunião de firma. Aqui é assim. Aqui é assim. E normalmente quem está falando, fica muito focado, né, na câmera, não sei se fica olhando a tela para ver a reação dos outros, né? Mas pode ser que antes de entrar, bata o olho e fala, o Bolsonaro tá aí, né? O chefe do exército, por exemplo, o ex, né, o Freire Gomes, eu acho que se intimidou. Impressiona, né? Impressiona, né? A testemunha na tua frente, acho que ela interfere no teu depoimento. Na força ali, na expressão, você dá uma maciada, se tiver medo do cara, muda o teor da parada. Eu achei o Batista Júnior, né, o comandante da aeronáutica, muito tranquilo. Isso a Elô já tinha trazido, aliás, a Juliana Dalpiva tinha falado pra gente. Tão importante quanto o que ele falou foi como ele falou. Sim. Ele falou com uma tranquilidade, porque foi o que estava menos tenso. Estava mais titubeante. Nossa, o Freire Gomes estava na defensiva. O Batista Júnior, por exemplo, vou sentar aqui e falar o que foi. E contou.
E não estava fardado, né? Ele parecia aliviado, né? De estar jogando tudo aquilo fora ali. E ele deve ter falado, nossa, ainda bem que sabe aquela coisa, fiz a coisa certa na hora certa. E ele estava muito certeiro, né? Diferente do Freire Gomes, que estava ali meio gaguejando e tal. Ele não, ele estava, parece que com tudo... Sim. E foi sem advogado. Anotadinho. Né? Ele foi sem advogado. E ele foi correto até o ponto de dizer assim, não é que o Bolsonaro tenha proposto golpe de Estado. Porque ele não falava, escuta, vou dar o golpe de Estado. O golpista nunca acha que está dando golpe. Claro. Ele estava defendendo a Constituição. Ou pelo menos não vai fazer não vai tanto que eles chamam de revolução, de 31 de março. 64. Mas ele diz, o que ele estava propondo era algo fora do normal, não era GLOs que a gente sabia, portanto eram medidas de exceção. E aí ele foi alertado que se ele usasse as medidas de exceção daquela forma, ele poderia sim ser preso. Então ele foi correto até no termo, né? Assim, ele procurou reproduzir o que aconteceu naquele momento. E certamente a Procuradoria-Geral da República e o Alexandre de Moraes vão perguntar isso para o Bolsonaro, né? Como é que foi essa conversa? O senhor foi alertado? O que o senhor achou disso? Enfim, é um momento importante. A semana que vem realmente... Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. E aqui nós vai transmitir aqui, né, Rodrigo? Claro. Aqui, ao vivaço. Comentário, com as reações, com os nossos repórteres também lá no STF. Sabe que semana passada acho que foi, a gente estava de manhã com a Elô em Brasília, depois de um desses testemunhos. Aí eu falei, Elô, sabe que as testemunhas de defesa me chamam muito a atenção, porque todas elas, sem exceção, a Elô falou, não, é isso aí mesmo, todas elas fizeram o seguinte, vamos supor que você é réu por ter roubado um carro. Aí, que é o caso do Bolsonaro hipotético, né? Não tem... As testemunhas, elas estão se concentrando em falar o seguinte, enquanto o Bolsonaro estava na minha frente, ele nunca falou em roubar carro. Ou, não, o Bolsonaro, cara ótimo, excelente, bom de papo, bom de conversa, já fui em vários churrascos na casa dele. Então, são questões ou reputacionais, não, o Bolsonaro é um cara incrível, adoro ele, é um querido, jamais faria isso. Ou são questões de dizer... Comigo sobre isso ele nunca falou, mas não tem nenhuma testemunha que contradiga o que aconteceu nas reuniões, que esteve nas reuniões e fala, não, eu estive nessas reuniões e isso que o Freire Gomes falou é mentira. Não tem nenhuma testemunha. E a Elô falou, esse é o grande problema da defesa dele. Não tem nenhuma testemunha dele que chegue e fale, não, essa reunião aconteceu, mas não foi isso que foi dito, foi outra coisa. E os testemunhos do Freire Gomes batem, a delação do Cid bate, o Batista Júnior bate, todos eles falando, olha, aconteceu isso. Então, realmente, talvez semana que vem, ele não tenha muito o que dizer, né, Chico? Sim. Ele vai negar que aconteceu? E entre os comandantes do Exército, também a versão é a mesma, só muda assim. A troca, voz de prisão por... Não, estaria cometendo um crime, portanto... Poderia ser. Questões jurídicas. Então firula, mas a reunião confirmada. Sim. O teor, todo confirmado. A apresentação da minuta, confirmada. Só com quais palavras? Isso. A presença do Felipe Martins, confirmado. Não diz respeito ao crime em si, né? Não, se ele mandou aprender, disse que ia aprender e tal, é irrelevante. Pode não ter falado nada também. Para o crime de golpe de Estado isso não interessa. Não muda nada. Isso é só um modo que o Batista Júnior usou para falar, olha, a gente não compactou com isso. Então ele quis reforçar. Ainda o Freire Gomes falou que podia dar ruim para o Bolsonaro, podia ser preso. Né? O Paulo Sérgio Nogueira Oliveira, que era o ministro da Defesa, que é réu, não é testemunha, é réu, ele vai nessa mesma direção e fala, nós tentamos evitar que o Bolsonaro cometesse uma doideira, a palavra que ele fala. E esse não é testemunha, isso é réu. Ele está falando, as reuniões aconteceram, eu estive lá, o Batista estava, o fulano, o ciclano, teve a minuta, mas evitamos que o cara cometesse uma doideira. Tanto é que o Batista Júnior faz questão de falar o tempo todo no Paulo Sérgio, porque acho que o Batista Júnior está tentando salvar o Paulo Sérgio também da condenação. Né? Então a gente tem que ler um pouco. Ele fala sempre assim, nós três estávamos muito alinhados. Nós três fechado, quem? Né? Eu, o Freire Gomes e o Paulo Sérgio. Só o Garnier que estava destoando. Jogaram o Garnier. Não estava em consonância, acho que um deles até usa essa palavra, ele não estava muito em consonância. Isso. Ele queria botar o tanque na rua e vamos embora. Senti ele muito calado nas primeiras reuniões, falou o Batista, né? E depois colocou as tropas à disposição. Então, semana que vem vai ser uma semana quente, até porque agora, né, a gente conseguiu montar o quebra-cabeça. Antes estava tudo muito... a gente sabia pedaços, mas agora a gente consegue pegar dia a dia, as 5 reuniões de novembro. Depois que o Bolsonaro vê que os comandantes não vão aceitar, ele chama aquele general Teófilo, né? Ele vai atrás de um outro cara que é um subalterno e fala, pô, vamos ver se agora o subalterno aceita, porque os de cima não querem. E aceita, né? E aceita. Aparentemente aceita, o Isso. Estevão Teófilo. Né? Tanto que daí o Bolsonaro se anima, sai daquele silêncio que ele estava e começa a falar mais, né?
A partir do momento que ele tem a certeza de que o Estevam Teófilo poderia colocar a tropa. O Estevam Teófilo chefiava grupos operacionais. E é aquele que teve a reunião sozinho com o Bolsonaro. Sozinho, que é muito estranho, exatamente, Gabi. Sem avisar a chefia, né? Sem avisar a chefia. Na hierarquia Porque ele diz, fui a mando da minha chefia. Aí o comandante falou, não, por mim não passou. Exato. E é altamente não usual o presidente chamar direto um suboficial. Primeiro ele avisa o comandante pela hierarquia, né? O comandante fala, vai lá falar com o presidente. Sim. E depois volta e me diz o que foi falado. O Bolsonaro pulou os caras porque sabia que os caras não iam topar. Né? E aí chamou o outro e o outro falou, não, acho que podemos, quem sabe. Interessante esse convite. Do jeito que o cinema brasileiro está recuperando sua capacidade aí de produção, nós temos que, em breve, tem que ter filme. Nossa, não sei quem que seria o personagem central, porque tem que escolher um personagem para contar a história. Essas reuniões são incríveis. Será que é o Batista Júnior que vai ser o personagem? E elas são meio na linha ali, 11 Homens e um Segredo, porque né, dá para fazer uma dramaturgia nessa linha, né? Só o olhar. E só tem homem mesmo, né? Por aí. Só tem homem, tem uma mulher, né? Uma agente da polícia. Uma lá que faz o levantamento da PRF só, lá. Isso. E tem o Batista Júnior, para mim, é um momento cinematográfico, quando ele vai à reunião no QG, e aí não estava o Bolsonaro, estavam os chefes das forças e acho que o Paulo Sérgio estava. E aí ele fala, tinha uma pasta em cima da mesa, e ele pergunta, isso o Batista Júnior conta, nessa pasta está incluído o plano para evitar a posse do presidente eleito? Isso. Tá, então eu me retiro daqui agora. Ele conta assim, né? Ele narra como é que foi esse momento. Cinematograficamente é ótima essa cena. Ele olha a pasta, não sei o quê, não, eu não fico aqui com vocês. Essa, aliás, cena que ele conta, o fulano estava de lado, o Beltrano estava... Ele sabe todos os detalhes da reunião, né? Uma outra cena boa é a cena da carona do avião pro Heleno. Essa é o Heleno. Essa é boa também. Ele vai a São Paulo, formatura de cadetes, o neto do Heleno está se formando. Aí diz que o Heleno encosta nele e fala, o senhor está indo a Brasília? Sim, né? Pegar dá uma carona, né? Porque o próprio Batista Júnior pilota o avião, né? Dá uma carona. Aí o Batista Júnior fala, mas... o seu neto está se formando. É um final de semana, meio de dezembro. O governo acabou já, né? O que está acontecendo? Que o senhor está indo correndo para Brasília no final de semana? Aí diz que ele fala pro Heleno, se o papo é aquela coisa lá, não quero nem conversar. Diz que o Heleno pega a carona, entra mudo no avião e sai. Isso. Não tem papo. Azedou completamente o clima ali. Azedou o clima. Pô, já demos os highlights aqui. O roteirista tá brifado para fazer. Tá pautado aqui, né? Os melhores momentos a gente já traçou aqui. Vamos lá, Walter Salles. Wagner Moura, Celton Mello, né? A Fernanda Torres pode estar ali. Nesse caso, a Fernanda Torres vai ter que ser atriz, como é que é, coadjuvante. Porque não tem mulher, só tem homem dando golpe, né? Só. Ou tá ali na direção, no roteiro, enfim. Vai ter que estar por lá. A macharada. Como diria o Fixar. A macharada. Pelo menos né, no golpismo as mulheres ficaram de fora. Aliás, foram elas as maiores responsáveis por derrubar o governo Bolsonaro, né? Nesse caso foi o pelo voto. Pelo voto, é isso aí. Bom, vamos seguir aqui. Eu queria trazer um outro caso também, uma treta aqui. Um fogo amigo, dependendo aqui de como a gente vai trazer essa história. Mas vamos falar um pouco do noticiário internacional também. Tem a ver com a gente, nos afeta, na verdade. Mas é o clima do governo Donald Trump ali com o Elon Musk. Gente, essa história, sério, é muito interessante da gente trazer aqui. Eu divulguei assim que eu vi, porque eu achei... É novidade. O Elon Musk, o ex-chefe do Departamento de Eficiência ali, governamental, conhecido como DOGE, né? Ele chamou publicamente de abominação repugnante esse mega projeto de lei orçamentária do Donald Trump. Então, a gente tem aqui o tweet do Elon Musk no X, ele diz assim: desculpe, mas não aguento mais. Este projeto de lei de gastos do Congresso, enorme, escandaloso, eleitoreiro, é uma abominação repugnante. Os que votaram a favor deveriam sentir vergonha. Sabem que erraram, eles sabem. Aí, enfim, foi lançado aí no governo com uma meta de cortar $1 trilhão, né, do déficit norte-americano. O Musk está olhando o Trump hoje indo num caminho bastante contrário do que se esperava, né? Então, promovendo esse projeto que aumenta mais esse déficit dos Estados Unidos. Então, não dá para dizer ainda que é um racha do Musk com o Donald Trump, mas a gente meio que sabia que era questão de tempo até a primeira briga pública dos dois, né? Assim como foi com o Steve Bannon no passado, agora a briga da vez é com o Elon Musk. O Bannon foi chutado em 8 meses, eu acho. Né? Teve um momento que eles fizeram uma espécie de veto para muçulmanos, no geral, pousarem nos Estados Unidos, que era o chamado Muslim Ban, e o Trump viu que a coisa ficou feia e jogou no colo do Bannon e falou, não, foi ideia deles, e mandou embora.
E o Musk fez um outro tweet. Foi mais rápido ainda, né? O rompimento do Musk foi com muito rápido. o Trump. O Musk fez um outro tweet hoje também, depois desse, falou o seguinte, ó. Ligue para o seu senador, ligue para o seu deputado. Quebrar a América não é legal. Kill the Bill, né? Fez como é que é? Com o Kill Bill, né? O filme, né? Sim. Fez uma brincadeira de palavras, né? Kill the Bill, ou seja, mate o projeto de lei. E tem o negócio do aço, né? O Trump botou tarifa de 50% de importação de aço. Que afeta diretamente a empresa da A Elon Musk. Tesla e as fábricas de foguete, que precisam de aço, né? Então, agora, vai ser muito legal ver isso, cara, porque isso é informação jornalística que saiu na última semana, né, Chico? O Musk, ele é um drogado. A gente viu. Ele tá 24 horas por dia doidão. Então agora ele doidão no Twitter detonando tudo. Ele não é um viozinho ali, familiar, não. É muito doidão. É porradaria. É coisa pesada. É uma matéria do New York Times mostrando que ele estava usando uma série de drogas em continuidade durante todo o governo. E aí o pessoal recuperou umas imagens dele em umas reuniões completamente... Com aquelas expressões típicas. Né? Ou fechando o olho, levantando, ele na posse também estava estava olhando para cima, né? Parecia que estava no mundo só dele. Uma vibe própria. Aquele momento que bateu, sabe? Bateu. O presidente não bateu. Olha pro lado, bateu. Foi. Então vai ser legal ver. Perdemos o Elon Musk. Entrou em órbita. Entrou em órbita e não é satélite da... Desconectou com a base. Da Starlink. Da Starlink. Vai ser divertido. As pesquisas todas mostram que o Trump teve um desgaste precoce também na sua popularidade, né? E o Elon Musk se dissocia do governo para tentar também recuperar a imagem das empresas. A gente trouxe já no comecinho do governo como o valor da Tesla caiu, as vendas da Tesla na Europa caíram, ele estava enfrentando dificuldades. Se associar ao Donald Trump, talvez de maneira permanente, pudesse ser ruim para os negócios dele. Ele, como CEO, é seu principal hater, né? O Elon Musk. Pois porque ele se aliou a um governo que pode trazer prejuízo para as empresas dele. Então, de um lado, ele ganhou muito poder, tinha gente até apostando, quem sabe ele é o sucessor do Trump nessa espécie de oligarquia em que vai se transformando os Estados Unidos, né? A crise da República. Então é de um multibilionário para outro multibilionário, em vez de seguir aquela linha de é o vice que é o candidato, poderia ser o Musk, mas já teve esse divórcio precoce, como diz aqui a nossa manchete. Estratégico, talvez, para recuperar os negócios dele, mas isso gera desgaste também junto à base. Até aqui no Brasil, o que tinha de brasileiro dizendo como é que o Xandão tem coragem de contestar um dos homens mais ricos do mundo, eu acho que foi o Nicolas que falou isso. Sim, é um vídeo do Nicolas. Está questionando um dos homens mais ricos do mundo, isso não é inteligente. Não pode questionar um dos homens, aliás, o mais rico, né? Do mundo. Então, tem um monte de brasileiro que adora seguir o Musk porque ele era uma bandeira, assim, também, um bem-sucedido bilionário, a esquerda não gosta dos bem-sucedidos. Então, como é que fica agora? Vocês vão apoiar o Trump, vão apoiar o Musk? Quem tem razão? A briga tem razão, O que eu fico pensando, assim, é que ali na imagem da posse, né, tinham vários CEOs de Big Tech junto com o Trump. A gente já pode fazer talvez um X no Elon Musk. O X já caiu. Já foi. Agora, será que os outros também... Até quando eles vão ficar segurando o Bezos na mão do tomou Trump? uma paulada no mês passado, né? Porque ele tinha reclamado das tarifas de importação, alguma coisa assim, e falou que ia tomar umas atitudes e a porta-voz da Casa Branca desceu o cacete nele também, desceu o cacete. Quando eu falo descer o cacete... não é descer o força cacete. de expressão. O cacete está descendo. Isso, gente! Para deixar claro aqui, o doutor Aldo, só para a gente explicar aqui. Então, mas sabe o que eu me lembrei enquanto o Rodrigo falava? Eu acho que foi uns 2 anos atrás... O conselho da Tesla, ele teve que entrar na justiça contra o Musk e conseguiu uma decisão que está válida até hoje. O Musk, podem ver, ele não fala sobre isso. Ele não pode tuitar nada sobre a Tesla sem passar pelo conselho. Porque ele estava tuitando maluquice e a ação pum para baixo. Estava tuitando maluquice e a ação pum para baixo. Os caras estavam apavorados, não conseguiam tirar ele do conselho, porque ele é sócio majoritário. Fizeram um procedimento judicial e a justiça deu ganho de causa para o conselho. Então, assim, não é de hoje que esse cara é maluco, né? Eu me espanto quem tenha se enganado achando que esse cara é um gênio, né? Vamos ter que acompanhar a cena dos próximos capítulos dessa novela. Vai ser o patinho comendo sanduíche. Mas o primeiro divórcio já veio aí. Aliás, que era o aliado principal, né? Foi muito rápido. O principal Big Tech, era CEO de Big Tech. Porque, Gabi, você falou das Big Tech. No passado, o governo nos Estados Unidos sempre defenderam suas empresas. É só aqui no Brasil que o pessoal tem mania de falar, não, o Lula viajava para a África e apoiava as empresas.
Qualquer presidente faz isso. Na Coreia do Sul, na China nem se fale. Mas nos Estados Unidos também, pátria do capitalismo, supostamente do capitalismo liberal. Mas no passado, quem é que o presidente dos Estados Unidos apoiava? As montadoras ou as petroleiras. Isso, então exato. Era, enfim, a General Motors e outras empresas da área automobilística, a Ford, né, que foi assim. E depois das montadoras também, enfim, o setor bancário, etc, etc. Agora são as Big Techs. Então, o que o Trump está fazendo ao atacar o Supremo, a gente já disse aqui várias vezes, o Supremo brasileiro, não é só ajudar o Bolsonaro, aliás, não é nem o principal para ele. O principal é confrontar um órgão judiciário de um outro país que está tendo o desplante de atacar a base hoje da economia dos Estados Unidos, são as Big Techs. É ali que está o poder, né? Por isso que ao lado do Trump na posse não está o CEO da General Motors ou, enfim, da IBM, como já teve no passado, mas estão os CEOs das Big Techs. Exatamente. E que tem aí em seu algoritmo, né? O poder do algoritmo. O poder do algoritmo que beneficia a extrema-direita, né? Exato. É isso aí. Eu posso fazer uma observação aqui rapidinho? A gente trouxe aquelas imagens do presidente Lula recebendo o lenço palestino. Sim. A gente tem aqui a imagem, a Elô Vilela mandou pra gente, de quem colocou ali o lenço no ombro do presidente Lula. A Márcia Camargos, escritora. Aqui na tela a gente está vendo a imagem dela. Então, aquela imagem ali do presidente Lula que foi bastante simbólica e que está nas redes sociais do presidente Lula chegando a Paris, foi a Márcia Camargos que colocou ali. Então, uma imagem forte e também importante, né? A gente trazer aqui quem é que colocou esse símbolo. Ali, ó ali, Chico, de novo ali, ó. A sombrinha pernambucana. Sim, está presente. Pernambuco na área. Pernambuco e Palestina juntas em Paris. Ué, eu achei que o Lula não pudesse andar na rua, gente, que o povo odiava ele. O povo odiava. Isso é o que? É IA? Fizeram o povo de IA? Cada dia melhor, né? Está cada dia mais convincente. Aliás, esse é o sósia do Lula. Não precisa mais agora ter IA, né? O terceiro sósia os primeiros a perder da sucessão de sósias do Lula. Não, os primeiros a perder o emprego com IA foram os sósias do Lula. É isso. Não precisa mais. Bom, gente, agora vai ter live do milhão, né? É a live, mega live. Live do milhão. Demônio já ficou aqui porque ele já vai emendar, entendeu? Vai começar aqui às 7 horas. 2 horinhas mais de trabalho. Ele vai morar aqui no estúdio agora. Tem uma caminha no canto. Vai ficar aqui até amanhã de manhã. Já. Esteja preso. Você, pelo menos. Estou em cárcere privado. A Zambelli ainda não. Vai ser. Tá eu vou fugir para Itália, eu também tenho dupla cidadania. Você está bem. Se fugir, ninguém te pega lá. Mas aí você está contando o plano, né? Então não tem como. É verdade. Vamos nessa, então. Vamos nessa. Viana, Valeu. Chico Sá, Demore. Valeu, gente. Bom ter você aqui com a gente. Eu amo participar. Boa live do milhão para todo mundo. Boa noite. Legal. Fiquem por aí, hein? Vamos nessa. Obrigado. A repercussão foi tanta que o ICL decidiu liberar o replay do documentário Império Malafaia, que a gente exibiu aqui. Se você perdeu a estreia ou quer rever com atenção cada detalhe dessa investigação sobre dinheiro, fé e poder, a hora é agora. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Porque a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.